Os irmãos podem abrir suas Bíblias na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Nós iremos refletir na palavra de Deus do versículo 12 ao versículo 17. E nesse momento nós faremos a leitura do versículo, apenas do versículo 15. O tema da nossa mensagem, da nossa reflexão hoje é a intensidade. E aí, quando nós lembramos de uma UTI, um tratamento intensivo, a pessoa ali então, ela recebe cuidados de muita atenção. Muitas vezes a pessoa ela fica sedada, então ela vamos dizer assim, é conectado nessa pessoa diversos aparelhos para diagnóstico, um monitoramento em tempo constante, a medicação ela é precisa, existem todos os profissionais que estão ali o tempo todo de alerta no que está acontecendo no quadro daquele paciente. Só que hoje nós não viemos aqui tratar a saúde física. A palavra de Deus então vem nessa noite nos trazer um tratamento intensivo para a nossa saúde espiritual. Esse é o objetivo, esse é o foco nessa noite. Refletirmos na palavra de Deus a respeito desse tratamento intensivo da nossa vida espiritual. Temos vivido dias muito difíceis, não temos? Há 1 ano e meio a incerteza, o medo, a angústia, a frustração, a dor da perca tem batido nas nossas portas. E isso, querendo ou não, tem abalado a nossa vida espiritual. E a palavra de Deus vai nos mostrar hoje, que nós devemos nos voltar para a presença de Deus. Que nós devemos nos permitir sermos tratados pelo Espírito Santo de Deus, para mantermos a nossa integridade espiritual. Vamos ler 2 Coríntios 2,15. Nos diz assim a palavra de Deus: porque somos como cheiro suave do sacrifício que Cristo ofereceu a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Amém? Podem ficar com as suas Bíblias abertas. Vez ou outra nós vamos voltar na leitura de um desses versículos aí do 12 ao 17. Nós estamos vivendo um momento em que aqueles que estavam fortes na fé se aproximaram ainda mais de Deus, Só que eu fico pensando em aqueles que já estavam com a vida espiritual abalada e destruída. Diante desse momento de caos que estamos vivendo, de insegurança econômica, insegurança da saúde física, emocional, insegurança na vida profissional, em todas as áreas. Dormimos e não sabemos qual será a nova ordem do dia seguinte. Somos surpreendidos, a casa de Deus, por alguns momentos, diante da necessidade em que as circunstâncias nos colocaram, tiveram que fechar as portas, não podíamos estar aqui reunidos para cultuar a Deus. Hoje aqui estamos todos nós de máscara, com distanciamento social, um xizinho no meio do banco aí, limitando a distância de um irmão e outro, podendo apenas estar próximo àqueles que coabitam no mesmo lar. São tantas circunstâncias que vêm, de uma certa forma, nos trazer vários questionamentos. Nós vamos hoje refletir na palavra de Deus sobre isso, sobre essa necessidade de então nos entregarmos diante da presença de Deus para sermos tratados, para sermos fortalecidos por Deus, pela sua palavra. Então o objetivo nessa noite é tratar a espiritualidade. Essa UTI aqui, essa série UTI, para tratar a nossa espiritualidade. Nós já vimos no primeiro sermão tratando a enfermidade. No segundo, a unidade. Nesse momento onde fala que temos que estar separados, distantes.
mas em unidade de fé. Hoje nós vamos então ver tratamento sobre a intensidade. Estando enfrentando momentos muito difíceis, isso é fato, todos nós aqui sabemos disso. Não tem como negar, às vezes a gente não quer acreditar, né? Mas aí quando pensa que não, tem um parente lá de São Paulo, às vezes não chegou aqui, mas tem um parente lá de São Paulo, um parente do Rio de Janeiro, de BH, que está internado em estado grave. E aí evolui o quadro, e quando pensa que não, a gente recebe uma notícia trágica, e nós nem podemos visitar, né, como de costume, para ir fazer um enterro digno para aquela pessoa. O caixão ele já vem lacrado, nem se sabe se de fato estamos enterrando a pessoa certa. Esses dias eu vi a irmã Detinha, né, que ela viu a mãe dela no dia, no outro ela recebeu um caixão lacrado, ela nem sabia se era a mãe dela que estava ali dentro. É um momento de muita insegurança, de muitos questionamentos. E aí nós vemos aqui então nessa noite, deixar Deus tratar de nós, não somente fisicamente. Deus quer nos curar fisicamente? Sim, Ele quer nos curar fisicamente. Deus quer nos curar emocionalmente? Sim, Deus quer nos curar emocionalmente. Mas o que Deus tem maior preocupação é com a nossa vida espiritual. Se perdermos a saúde física, se perdermos a saúde espiritual, mas se a nossa saúde espiritual estiver intacta, temos o bem mais precioso, a salvação, a vida eterna. E aí eu lembro muito de Jó, né? A saúde física de Jó já era, a saúde emocional com certeza estava abalada. E nós vemos isso nos escritos, né, de Jó, apresentando esse monte de questionamento, esse monte de porquê a Deus. Mas a saúde espiritual de Jó, essa estava intacta. Nu eu vim a este mundo, nu voltarei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que há de mais precioso na nossa vida para Deus é a nossa saúde espiritual. Que nós podemos, né, nos acostumar com o confronto, com os confrontos que nós recebemos nessa vida. A palavra de Deus nos fala que nesse mundo tereis aflições. O nosso Deus, Ele não omite para a gente que nós vamos passar por dificuldade. Ele não nos engana falando que a partir do momento que nós aceitarmos Ele como único e suficiente Salvador das nossas vidas, agora pá, será um mar de rosas, tudo colorido, tudo bonitinho. Não, nosso Pai nos fala, e aí Ele vem e fala, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O motivo talvez de estarmos passando por esse momento de grande dificuldade, de abalo da nossa saúde espiritual, talvez seja nós não estarmos podendo cultuar a Deus como desejaríamos estar. Fazendo vigília, aquele momento que a gente gosta, né? Mineiro gosta muito de apertar a mão, de abraçar, de falar perto um do outro, de falar alto. Nós gostamos de tumulto, nós gostamos vamos dizer assim, de uma baguncinha santa, né? De estar perto, de ir na casa do irmão, de fazer visita. Nós gostamos disso. E de uma vez para outra veio então uma enfermidade e falou, vocês não podem mais ter esse estilo de vida. Os nossos hábitos tiveram que ser adaptados. Nós tivemos que nos adaptar a uma nova realidade. Não mais cultuamos a Deus como cultuávamos há 1 ano e meio atrás. Não temos mais a mesma liberdade. Veja, antes nós poderíamos tranquilamente chamar os irmãos no final do culto para receber a oração da fé por imposição das mãos. Hoje nós não temos mais essa segurança, pastor Rodolfo, para chamar um irmão aqui. Os nossos trabalhos tiveram que ser adaptados. Meio digital, nós vimos a irmã Grace, ela chega aqui à frente, ela fica esperando o start dos meninos ali, para então dar introdução ao trabalho do Senhor. Tivemos que nos adaptar à tecnologia, para então não pararmos de anunciar a palavra de Deus.
São tantas mudanças, tantas adaptações, e talvez para mim, para você, para o outro, essas adaptações não fluíram bem dentro de nós. E até o momento nós não estamos aceitando, ou então não estamos querendo aceitar que as coisas mudaram. Ou então o outro motivo de às vezes estarmos enfraquecidos, enfermos espiritualmente, seja que de fato nos distanciamos de Deus, nos voltamos contra Deus, questionamos, murmuramos, servi o Senhor a vida toda e hoje perdi o meu emprego. Pegou o caminho contrário ao caminho da graça e seguiu então o caminho da reclamação, assim como recentemente nós passamos aí no nosso plano de leitura bíblica, estudando Êxodo, Deuteronômio, e aí nós vimos aquele povo que Deus libertou da escravidão do Egito, vendo maravilhas acontecer, mas quando as coisas não fluíam conforme eles queriam que acontecesse, se voltavam contra Deus, murmuravam contra Deus, falavam que a vida de escravidão era melhor do que estar ali presenciando aquelas maravilhas diante da presença do Pai. De fato ter Deus, né? Uma coluna de fogo à noite para aquecer no deserto e uma nuvem dando sombra durante o dia. Deus estava com eles o tempo todo, e o sinal era visível da presença de Deus. Hoje nós não temos sinais visíveis da presença de Deus, nós então sentimos a presença de Deus através do seu Espírito Santo que nos move. Mas naqueles dias eles viam visivelmente a presença de Deus. Vocês lembram de Moisés quando ele desceu do monte? Eles não conseguiam olhar para aquele homem de tanto que ele brilhava. Mas mesmo aquele povo, então perceba que mesmo naquele momento muitos pegaram o caminho oposto, então se distanciar, de culpar a Deus, nos tirou do Egito para agora morrer de fome aqui. Talvez muitos nesse momento estejam culpando a Deus. Que Deus de amor é esse que permite tantas tragédias acontecer? E nós vamos observar hoje, através da vida de Paulo, como deve ser a nossa conduta diante das dificuldades que a vida neste mundo nos impõe. Tais pessoas começaram a culpar tudo e todos. Talvez nos dias de hoje, nesse período de pandemia, vocês já conversaram com alguém que está totalmente revoltado? Culpando os políticos, culpando esses ministros que troca todo dia, culpando fulano, culpando ciclano, e pessoa tal, fulano pegou Covid, foi porque fulano foi na casa dele visitar ele, a ordem era de não ir visitar. Vocês tiveram um relacionamento com pessoas que estão se encontrando nesse quadro? De pessoas que não estão conseguindo, no meio de tanta dificuldade, agradecer a Deus? E principalmente, estão falando que o nosso Deus não é o Deus do impossível. Que não tem jeito, pegou Covid, vai estar na UTI e vai morrer. Pessoas que estão desacreditando de Deus. Em qual perfil você se encaixa? Você está naquele que não está conformado com a situação presente, você queria estar adorando a Deus de uma forma diferente? Quando você assusta lá no sábado, né? Você queria estar no culto, mas já a lista dos 45 pessoas que podem estar aqui na casa de Deus já foi preenchida, então você fica abalado espiritualmente por conta disso. Ou você se encontra naquele grupo de pessoas que estão duvidando do poder de Deus. Você é grato e confia na soberania de Deus, ou se esqueceu dos benefícios que o Senhor lhes concedeu? Ontem pela manhã nós vimos uma lição maravilhosa, né? Que falava muito a respeito disso. Nos alertava para isso, para nós observarmos o que nós já recebemos de Deus, não ficarmos olhando para o que ainda não recebemos, de contemplarmos, de celebrarmos as bênçãos que Deus já nos deu, não ficarmos nos apegando àquela que talvez poderíamos nem receber, porque
Só vamos receber se for da vontade de Deus, de nos alegrarmos com aquilo que temos. Como está o seu serviço? E aqui não é o seu serviço de trabalho, não, é o seu serviço cristão, seu serviço no reino de Deus. Como que está, mesmo nesse momento de grande dificuldade, você, servo de Deus, tem conseguido proclamar o Evangelho? Anunciar as boas novas? Como anda a sua imunidade? Como que está a sua fé? Frente aos momentos difíceis que nós temos vivido, você tem conseguido adorar, ser grato a Deus por todas as maravilhas que Ele tem operado na sua vida? Você tem notado, melhor dizendo, né? Você tem notado essas maravilhas? Você tem notado o amor de Deus na sua vida? Nessa série nós estamos aprendendo que Deus, Ele não é limitado. Não tem limite para Deus. E a pregação do Evangelho também não é. Ela não é limitada. É exatamente isso que nós veremos no texto bíblico. Se nós pegarmos aí, então, agora entrando para o texto bíblico, os versículos 12 e 13, vai nos trazer um momento da vida de Paulo, em que Paulo de fato não consegue se entregar ao serviço de pregar, de anunciar o Evangelho, por conta de uma situação que angustiava o seu coração. Na semana passada, o pastor Rodolfo, iluminado, usado por Deus, nos apresentou todo o contexto histórico desse momento a qual Paulo estava passando. Paulo, então, ele chega ali na cidade de Troade. Não consigo falar isso não, a língua trava. Peguem aí o versículo 12, essa cidade, Troade. Isso. Então ele percebe a oportunidade maravilhosa que Deus tinha dado para ele anunciar o Evangelho naquele lugar. As restrições que talvez ele teve em muitos outros lugares, ele ali não teve, mas a angústia de Paulo com a situação que estava acontecendo na igreja de Corinto não permitiu que ele ali ficasse, porque a esperança de Paulo era de encontrar com o seu companheiro Tito ali. E creio eu que eles ou teriam uma reunião, ou Tito iria trazer um relatório para Paulo do como que estava a situação lá. E aí, irmãos, vejam, nós vamos ver que mesmo nessa situação de grande dificuldade, de grande angústia que Paulo estava, como que ele se comportava diante da presença de Deus. Paulo, ele estava tão preocupado que mesmo ele percebendo aquele caminho que Deus tinha aberto para ele pregar a palavra de Deus, ele não conseguiu ficar naquela cidade. Ele então se despede, vai para a província da Macedônia, para ali então encontrar com Tito e receber as notícias, as informações da igreja de Corinto. A situação, a angústia de Paulo era que as dificuldades da igreja de Corinto fizessem com que aqueles irmãos desistissem da fé. E pior, de que o que acontecesse na igreja de Corinto, o que estava acontecendo, eles desistindo da fé, impactasse nas outras igrejas. Outras igrejas passassem a seguir o mesmo caminho de perdição que muitos ali de Corinto estavam passando. Veja a atenção, o cuidado, o carinho, o amor de Paulo, a angústia dele com aquela situação. Irmãos, uma coisa que é muito importante nós ressaltarmos: muitos nos nossos dias hoje têm criticado a igreja da atualidade, né? A igreja perdeu isso, a igreja perdeu aquilo, a igreja é isso, os irmãos não amam um ao outro, os irmãos não conseguem perdoar, os irmãos não isso, os irmãos não aquilo, nós temos que voltar a ser como a igreja primitiva. Corinto era a igreja primitiva. A igreja de Corinto tinha problemas. Paulo não está tratando a igreja de 2021, Paulo está angustiado com a igreja
primitiva, cerca de 50, 60, 70 anos após a morte de Cristo. Os problemas que temos hoje, as dificuldades que temos hoje, tinha desde a fundação da igreja. Agora, como nós lidamos com essas dificuldades, como nós lidamos com esses problemas hoje é que pode ser diferente. Como os servos de Deus que estão à frente da igreja hoje, estão lidando com esses problemas, pode ser diferente de como Paulo, que estava à frente da igreja, lidou nesse momento. Então Paulo, ele vem nos mostrar, nós vamos ver através do exemplo de Paulo, como nós devemos nos comportar diante das nossas angústias, as angústias que a vida nos traz. A dor de ver um irmão abandonando a fé, de pegando o caminho da perdição. A dor de um pai de ver o filho adquirir maioridade e falar, eu não vou mais para a igreja. Não é isso que eu quero. Aquele povo daquela igreja é estranho. E você com muito amor conduziu ele desde o bercinho até os 18. São tantas situações que trazem angústia para o nosso coração. E nós vamos ver como deve ser, e nós vamos ver na palavra de Deus 3 aspectos de extrema importância para esse tratamento intensivo da nossa vida espiritual. Sendo eles a gratidão. Servir a Deus intensamente com gratidão é o nosso primeiro. Veja o que a palavra de Deus vai nos falar em 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Paulo, ele estava numa situação de muita angústia. Paulo não tinha isso de eu amo mais uma igreja, amo mais outra. Ele era como Cristo, ele amava todos. E é tão prova disso que ele fala assim, sejam meus imitadores como eu fui de Cristo. Porque uma igreja dava mais problema do que a outra, o amor de Paulo por aquele povo não era diferente daquela igreja que era mais fácil de lidar, né? Os filipenses, vamos dizer assim, era um povo mais animado, que empolgava mais. Se um pastor chegasse ali, era um povo que ia com um pastor mesmo pregar o evangelho. Tanto que Paulo, em alguns lugares que ele foi, quando ele chegou, não preciso mais pregar aqui, porque o exemplo de vida seu já trouxe o evangelho até aqui. Mas na igreja de Corinto, Paulo tinha ali então um grande dilema para solucionar, um problema que incomodava Paulo, que trazia medo daquele povo se perder. E Paulo, mesmo nesse momento de angústia, ele dá graças a Deus. Será que é somente nos momentos favoráveis que... Hoje a língua está danada. Será que é somente nos momentos favoráveis que nós devemos ser gratos? Tem um profeta, eu esqueci o nome. A memória do irmão Edílio é complicada. Está no livro de Provérbios. Que ele ora ao Pai, Senhor, não me dê muito, para que eu não me esqueça de Ti. Mas oro a Ti também que não me dê pouco, para que eu não me volte contra Ti. Quando temos demais, olha o que o profeta fala. O profeta de Deus fala, estamos aceptíveis a esquecer que foi Deus que nos deu tantas bênçãos. E quando passamos por muitas dificuldades, então a labuta é árdua, é doída, nós estamos aceptíveis a nos voltar contra Deus, a questionar Deus, a cobrar, né, uma prestação de contas de Deus. Eu faço isso, você permite que aconteça isso comigo, Senhor? E nós vamos ver. Vocês concordam comigo que ser grato a Deus quando nós conseguimos uma conquista é algo fácil, não é? Bater o joelho no chão e agradecer a Deus quando você consegue um FIES da vida, que você não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Eu lembro disso, lá no serviço, eu nem lembrei de quem é que estava perto de mim. A hora que eu sentei no computador, que bateu lá na época, era uma dificuldade para a gente conseguir FIES. Quando eu consegui lá 75% de bolsa do FIES, eu bati o joelho no chão e agradeci a Deus.
Agradecer a Deus em momentos favoráveis é fácil demais. Porque você está buscando, pedindo a Deus. Quando você recebe, a primeira expressão que você tem é: obrigado, Deus, por esse presente. Mas e quando você está pedindo e não recebe? Quando você está então orando a Deus para que Ele cure a saúde física de uma pessoa e a notícia que você recebe é a do óbito. Esse momento é difícil. Bater o joelho no chão e falar obrigado a Deus. Nós somos seres humanos, irmão. É difícil. É difícil ser grato a Deus no momento de dificuldade. No momento que falta o pão. É difícil. Mas nós temos que entender. Como é que Jesus fala com o inimigo quando Ele manda ele transformar as pedras em pão? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. O pão da vida, o pão que nos dá vida é a palavra. Paulo, como um líder que se preocupava muito com a igreja de Cristo, nos ajuda a compreender melhor essa questão. Afinal, ele é um dos maiores plantadores de igreja. Eu lembro aqui quando a angústia, dos servos de Deus, quando a decisão foi fechar ali a igreja do Village. Se nós, que somos bem menos que Paulo foi, ficamos angustiados de fechar uma igreja, imagina a preocupação de Paulo se aquela igreja viesse fechar, e o pior, se aquela notícia, se tudo que levou aquela igreja ali fechar, servisse de exemplo para as outras seguirem esse mesmo caminho. Só que mesmo nesse momento de grande angústia, de grande dificuldade que Paulo estava passando, ele então, graças porém, dou a Deus. Mas dou graças a Deus porque unidos com Cristo somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. O Evangelho de Deus é coisa de louco, irmãos. O mundo, aquele que está no mundo, aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, jamais compreenderá o que Paulo está falando aqui. Como assim, Paulo? Você não conseguiu nem pregar o Evangelho nessa cidade e agora você está dando graças a Deus? Aquela igreja que você passou um tempo lá, que você se dedicou, você já enviou uma carta para tratar dessa situação, e você está angustiado com medo do impacto que aqueles pecados, que aquelas negligências daquele povo vai trazer para a igreja de modo geral de Cristo, e você agora dá graças a Deus. Nós percebemos no exemplo de Paulo que existia uma falta de paz interior dentro dele, e nós muitas vezes passamos por isso. Algumas situações dentro da família, situações dentro da igreja, retira a nossa paz. Às vezes nós vamos para a igreja, mas uma situação não permite que nós nos concentramos nos louvores, nós não nos concentramos na palavra de Deus. As circunstâncias da vida. Tem dia que a gente está escalado para trazer a mensagem, que a gente senta em casa para estudar, a gente não consegue concentrar no estudo, porque N situações martelam na nossa mente o tempo todo. Paulo ali, ele não consegue cumprir a sua missão, que era de pregar o Evangelho, por conta dessa situação. Paulo não consegue obter, e quando ele chega ali, a esperança dele era de encontrar com Tito. Quando ele chega ali, que ele não encontra com Tito, então a gente vê um certo desespero de Paulo. Naquela época não tinha WhatsApp não, irmãos, porque hoje, seria fácil. Marquei a reunião com ele, vou Google Meet, pastor Rodolfo? Tito, estou fazendo a chamada para você no Google Meet, vamos fazer uma reunião aí, você me passa o relatório completo.
Naquela época não tinha Google Meet, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram e vários outros, aplicativos que nós possamos fazer chamada de vídeo hoje. Hoje ficou mais fácil de tratar certas situações que a distância nos impedem de tratar. Mas naquela época não tinha isso. E mesmo hoje, com tantas facilidades que nós temos uma grande dificuldade em tratar todos os dilemas da vida. Porque há uma barreira emocional que nos impede de tomar uma atitude, de ter tranquilidade, de ter paz. Paulo, ele faz essa viagem com esse objetivo, de encontrar com Tito e de receber notícias da igreja de Corinto. Mas não foi isso que aconteceu. E eu imagino as duas dores de Paulo. A dor em saber, em tratar o problema que estava acontecendo na igreja de Corinto, a dor de abandonar aquele povo que, um lugar onde que tinha vamos dizer assim, uma facilidade muito grande para se pregar, para anunciar o evangelho, tinha uma aceitação. Tinha uma aceitação muito grande pelo evangelho. Mas Paulo, o apóstolo, diante do motivo, ele se retira dali daquela cidade, ele vai para a província da Macedônia, para se encontrar com Tito. O apóstolo, ele tem todos os motivos para murmurar, não tem? Para questionar a Deus, o empenho, o trabalho que ele se dedicou ali na igreja de Corinto, quanto ele instruiu, quanto ele ensinou. Ele tinha todos os motivos para se voltar contra Deus, para questionar a Deus, para falar: Senhor, por que você não derramou o Espírito Santo na vida daquele homem lá e fez ele mudar de atitude? Senhor, por que você não fez isso? Paulo tinha todos esses motivos para fazer isso. Sabe aqueles questionamentos que às vezes a gente fala assim: Senhor, por que comigo? Por quê? Por que aconteceu isso? Paulo tinha motivo para isso, para fazer isso. Só que Paulo não fez. Paulo fez o quê? Ele deu graças. Paulo deu graças a Deus. E quanto à pergunta inicial, será que é somente nos momentos favoráveis que devemos ser gratos? Paulo, ele nos mostra que não. Não é somente nos momentos de fartura que nós devemos agradecer a Deus. Porque o bem maior que recebemos de Deus não são ligados a essa vida. O bem maior que recebemos de Deus é a salvação, é a vida eterna, que ainda receberemos, que ainda viveremos, vamos dizer assim. A oportunidade que Deus nos dá de viver nessa vida é de participarmos do seu reino, de pregarmos a palavra viva, de ter Ele ao nosso lado o tempo todo, cuidando de nós. Parece que louvar a Deus e servi-lo com gratidão, quando tudo vai bem, é mais fácil. Mas quando vemos o exemplo de Paulo, percebemos que podemos sim adorar a Deus no momento de angústia também. Se você pode adorar a Deus no pior dia da sua vida, e eu toda vez que vem de adorar a Deus nos piores momentos da vida, não tem como a gente não lembrar de Jó. É um dos exemplos bíblicos que mais nos lembra a perda de tudo, porque Jó já tinha tudo e ele perdeu tudo, e em tudo ele deu graças a Deus. Se nós conseguirmos dar graças a Deus no pior dia das nossas vidas, então você adorará a Deus em qualquer outro dia, em qualquer outra circunstância, seja ela favorável ou desfavorável. Você então conseguirá adorar a Deus. Pode servir ao Senhor em sua obra, mesmo em meio ao sofrimento. Veja que Paulo, ele não chegou ali e ele ficou sem pregar o evangelho. O entendimento que nós temos no versículo 12 e 13, se ele viu uma grande oportunidade, o tempo que ele esteve ali, ele trabalhou na obra de Cristo.
Então, mesmo o pouco tempo que Paulo ficou naquela cidade, ele trabalhou, ele serviu a Deus. Paulo, ele nos mostra que as nossas dificuldades, as nossas angústias não são justificativa, impedimento de nós servirmos a Deus, de estarmos na casa do Senhor. Aí eu estou escalado hoje para tal serviço na casa de Deus, mas aconteceu isso na minha família, aconteceu aquilo. Esse é o momento de você vir adorar a Deus, de mostrar a sua fidelidade a Deus, de mostrar que você adora a Deus não pelo que você recebe, mas pelo que Ele é, pelo que Ele representa na sua vida. Talvez você pense, nesse exato momento, que isso seja inalcançável para você. Falar é fácil, Edílio, difícil é viver. Concordo com você plenamente, porque eu também já passei por situações assim. Paulo também já passou por situações assim. Paulo, no início da sua caminhada, a dificuldade era tanta que ele quis até desistir. Vocês lembram disso? Foi preciso então Deus falar com ele, que ele estava com ele, que ele seguisse em frente na missão que ele tinha dado para ele. Nós devemos abrir a porta do nosso coração para que o Espírito Santo de Deus venha habitar. Então nós vamos perceber que um prato de comida não é o mais importante na nossa vida, mas sim a presença de Deus. E aí nós lembramos de Davi: Senhor, mais vale um dia na tua presença do que 1000 anos sem o Senhor. Porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele então vai conseguir compreender isso. Se você que aqui está hoje não compreende, não consegue adorar a Deus nas dificuldades, busque a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Busque colocar em primeiro lugar na sua vida as coisas do reino dos céus, que todas as demais coisas o Senhor vos acrescentará. Confia, espera no Senhor. O bem maior que o Senhor quer preservar é a sua vida. O bem maior que o Senhor quer preservar é a esperança da salvação dentro do seu coração. É bem possível que Paulo tenha pensado em desistir no início da sua caminhada, como acabei de falar com os irmãos. Mas ele atinge sua maturidade espiritual. Olha que negócio importante, irmãos. Maturidade espiritual. Certa noite o Senhor, ele veio e falou com Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois eu estou com você, e ninguém o atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Atos 18, 9 e 10. Não fique triste se você já pensou ou está pensando em desistir. Paulo também pensou. Um homem que subiu até o terceiro céu, não sabe se fisicamente, em pensamento, em revelação, subiu ao terceiro céu. Esse homem escolhido por Deus também pensou em desistir. Mas sabe o que aconteceu na vida de Paulo, que pode acontecer na sua? Ele deu espaço para Deus falar com ele. Deixe Deus falar com você. Não tape os seus ouvidos. Não coloque um obstáculo na sua visão para te impedir de enxergar a verdade que Deus quer te revelar. Observe tudo em sua volta. Esses dias Deus usou uma criança de 6 anos para me falar. A vontade foi aquela emoção, aqueles nó na garganta. A gente que é homem tem uma mania de segurar choro, né? Oh, visão machista. Aí sobe aqueles nozão assim, você segura. Deus usou uma criança de 6 anos para me falar algo que eu tinha pedido a ele. Mas se eu não estivesse atento para observar a fala daquela criança, talvez a minha escolha tinha sido outra. Tinha sido a escolha de ceder à vontade da carne e não de fazer a vontade de Deus. Por isso, sejam sempre gratos enquanto servimos com intensidade.
Não deixe as suas dificuldades te impedir de servir a Deus com intensidade. Seja grato a Deus por tudo. O segundo ponto, servimos com intensidade em triunfo. Veja o que é que Paulo vai falar aqui na segunda parte do versículo 14, né? Somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile da vitória de Cristo. Em algumas versões vai estar diferente, em vez da vitória vai estar do triunfo em Cristo. Nosso triunfo, a grande vitória, ela está em Cristo Jesus. Não está nas coisas dessa vida, não está nas pessoas, não está no sistema, não está na administração da igreja. Se nós então buscarmos vitória nessas coisas, nós vamos nos decepcionar. Vez ou outro o pastor vai fazer alguma coisa que não te agrada. Se nós buscarmos a nossa vitória, de alcançarmos a vitória nas coisas do mundo, nos padrões do mundo, nós vamos nos frustrar, nós só vamos encontrar decepção, amargura e dor. A nossa vitória está em Cristo. Veja que Paulo fala, né, de sendo conduzidos como prisioneiros, escravos. Como escravos? Sendo conduzido como escravo e tendo vitória, Paulo? Que coisa maluca é essa? Se forem perseguidos por causa do Evangelho, louvem a Deus, porque você está fazendo a vontade de Deus. O papel do inimigo é perseguir o servo de Deus. Estamos falando da vitória sobre o mundo e suas mazelas. Em Jesus Cristo somos mais que vencedores. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nesse mundo teremos aflições, fato, a Bíblia nos traz isso. Mas se nós confiarmos em Jesus, se a nossa vida, se a nossa vitória, a esperança de vitória estiver em Cristo Jesus, então já a recebemos. Nós podemos então, como Paulo, né, celebrar essa vitória mesmo sendo conduzido como escravo. A vitória vem por meio do constante exercício da nossa fé na cruz de Cristo, que dá liberdade da ação do Espírito Santo para operar nas nossas vidas. Ontem, né, Diego falou algo extraordinário. Ele sempre tem aquele negócio, aquela modéstia dele, né? Não, o povo fala melhor do que eu. O cara foi lá no profundo. Não podemos perder a esperança da salvação. Se nós voltarmos, né, para conseguirmos a vitória no mundo, não vamos conseguir. A nossa vitória, ela é certa em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus mantenha viva, mantenha acesa a chama da esperança da salvação dentro do coração de cada um de vocês. E que então, mesmo sendo conduzidos como escravos, nós podemos então celebrar o triunfo, a vitória. Talvez quando Paulo vai apresentar aqui o triunfo, não é mais fácil a gente olhar, né, pela época, o general romano chegando com seu exército de uma grande batalha, recebendo aquela celebração triunfal de um exército vitorioso, trazendo, né, o outro exército como prisioneiros. É fácil olhar para o general, mas Paulo aqui, ele se sente como prisioneiro, como escravo. E aí, como escravo, então, Paulo, ele sente, ele dá graças a Deus pela grande vitória que recebeu em Cristo Jesus. O triunfo, a vitória e a alegria dos que estão em Cristo vem de Deus, pois vitórias terrenas são passageiras, vêm e vão, e às vezes escorregam das nossas mãos, saem do nosso controle. Hoje podemos vencer a Covid, está aí tentando vacinar a população em massa, mas amanhã pode vir outra pandemia que a medicina ainda não tem resposta, não tem cura. Se nós depositarmos então a nossa confiança, a nossa vitória na medicina, talvez daqui a alguns anos nós podemos nos frustrar.
Há muitos anos atrás nós tivemos uma outra grande pandemia aí, a gripe espanhola. Muitas pessoas morreram até a medicina encontrar, né, uma saída, uma solução. Hoje em 2020, em 2020 chegou uma nova pandemia que a medicina não esperava, pegou a medicina de surpresa. E até hoje a medicina está batalhando contra ela. Entretanto, aquele que está em Cristo sempre vence. Sempre, independentemente da situação. Pode estar num leito de hospital, no seu último suspiro de vida, ele é um vencedor em Cristo Jesus. Porque descansou no Senhor. E você sabe o que é? Pai, esses que descansam no Senhor, a palavra de Deus fala que eles vão para o céu primeiro que nós. Aqueles que estiverem vivos, né? Eu falo nós como se Jesus estivesse voltando aqui agora. Eles já são mais do que vencedores. Nós não podemos nos apegar a essa vida que temos aqui neste mundo, porque se nós nos apegarmos a essa vida, nós vamos perder o bem mais precioso que foi nos dado na cruz do Calvário, a vida eterna. Cristo nunca perde. Assim como Ele venceu a morte ao terceiro dia, nós também venceremos. Pela sua graça. Apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convicto, irmãos, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje e nem o que virá no futuro, nem os poderes, nem as alturas, nem as profundidades, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, a nós revelados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8, 37 e 38. Possamos celebrar a vitória em Cristo Jesus em todos os momentos da nossa vida. O que nem se pode comparar com tudo que possamos adquirir nesse mundo. Deus então, quando Ele vai dar a João a visão daquele lugar que nós vamos habitar, veja que lá no livro de Apocalipse, tudo que há de mais precioso na face da terra, os metais mais preciosos foram colocados em larga escala, Rodolfo. Em larga escala. Talvez, né, se o povo da mineração conseguisse extrair todo o metal precioso que existe no planeta Terra, não daria conta de construir o que está descrito, não seria suficiente aquela quantidade de pedras preciosas para construir, de metal precioso para construir o que está descrito para nós no livro de Apocalipse. O que está reservado para nós é muito maior do que tudo que possamos viver aqui neste mundo. Eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja vós também. Essa é a vontade daquele que se entregou na cruz do Calvário, para que onde Ele estejamos nós também. Servimos a Deus com intensidade, em integridade. Nós vamos ver nos versículos seguintes, nós fazemos a leitura do capítulo 15, 16 e 17, nós vamos ver que Paulo ele vem nos exortar a respeito da nossa vida de integridade diante da presença de Deus. Os sinais apresentados por Paulo aos Coríntios no serviço cristão são a gratidão, o triunfo e, em terceiro lugar, a integridade. O que é servir a Deus com integridade? É dar testemunho, é viver conforme a palavra de Deus, é não se envergonhar do Evangelho, é bater no peito e falar com Paulo: eu não me envergonho do Evangelho. É não ter vergonha de falar que você é cristão, é não se calar diante das calúnias que o mundo colocam acerca do nome de Deus, é não deixar com que o sistema do mundo cale a sua boca e o impeça de pregar o Evangelho. Veja como Paulo descreve. Agora, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte,
como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus, mas esse aroma é percebido de uma forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e de condenação, mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Veja a vida que, o que Paulo fala, nós somos como perfume. Então, quando nós estamos diante do ímpio, daquele que negou a Deus como Senhor e Salvador da sua vida, ele deve se sentir incomodado na nossa presença. O nosso testemunho de vida tem que refletir a ele a condenação que ele vai receber. Então, muito cuidado com os likes nas redes sociais dos perdidos. Um simples joia, você pode estar empurrando uma pessoa para um caminho cada dia pior. Você pode estar incentivando uma pessoa a cada dia mais se envolver com coisas mundanas. Um simples like, um simples joinha, um coraçãozinho. Cuidado como você tem se comportado. Será se de fato dentre os salvos nós temos sido esse cheiro suave, agradável, esse cheiro de salvação, esse cheiro de vida? Paulo então ele vem nos exortar para o nosso testemunho de vida cristã, de viver a doutrina da verdade, de viver a palavra da verdade. Paulo mais uma vez ele nos dá exemplos de que não basta apenas pregar o Evangelho, é necessário viver o Evangelho. É fácil viver o Evangelho no mundo de hoje, irmãos? Nós fomos pegos de surpresa pelo avanço da tecnologia, um negócio que nos atrapalhou muito de viver. Os pais não estavam preparados para instruir os filhos. E quem está ensinando os filhos a usar a tecnologia não são cristãos. Estamos correndo atrás do prejuízo, fato. Estamos correndo atrás do prejuízo, mas nós fomos pegos de surpresa. É necessário então nos voltarmos para viver a doutrina da verdade dentro de casa. A pregação do Evangelho começa dentro do nosso lar, no relacionamento com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos esposos, esposa, filhos. Lá que começa. Porque não adianta de nada eu vir aqui à frente, pregar o Evangelho para toda a igreja, para toda a comunidade, daqui a alguns anos a minha filha desistir do Evangelho, porque eu não vivo o Evangelho dentro de casa. A nossa vida familiar não é de vida de Evangelho. Eu vou ter que pagar esse preço. Eu não vou fugir dessa sentença. Então, o Senhor nos vem nos mostrar que é necessário, além de pregar o Evangelho, vivê-lo. Tomar cuidado com o que falamos, com as conversas que nos metemos, com o nosso jeito de vestir, com lugares que vamos. Ah, mas eu vou levar a palavra de Cristo. Você tem certeza que a luz de Cristo vai brilhar naquele lugar, ou você vai ser ofuscado pela escuridão daquele lugar? Busque sabedoria ao Senhor, discernimento. Eu por várias vezes fui convidado para ir para umas festinhas de faculdade. Eu não fui não. Eu sabia o que rolava lá. Sabia que a luz de Cristo que habitava em mim era incapaz de brilhar no meio daquela turma bagunceira. Não fui nas festinhas. Fui antissocial? Fui antissocial. Mas eu preferi ser antissocial do que me envolver de estar no lugar onde a presença de Deus não era real, e sim a presença do inimigo. E aí, irmãos, a questão é: com quem você está? Com os que creem e estão sendo salvos? Ou com os que creem no Senhor e estão condenados à morte eterna? Os que não creem no Senhor estão condenados à morte eterna. Se está entre os salvos, tem o compromisso de ser íntegro
e de pregar a graça de Deus para a salvação das pessoas. Se nós estamos dentre os salvos, nós temos esse compromisso com Deus, de pregar o Evangelho independentemente do lugar onde nós estivermos. Ah, Edílio, mas lá no meu serviço eu não posso ter manifestação de fé. Manifesta a sua fé através do seu comportamento. Manifesta a sua fé através da sua forma de vestir, da sua forma de agir, de se comportar. As pessoas vão notar que é algo diferente, e no particular elas vão te chamar para saber o que é. As pessoas vão notar a paz de Cristo que foi dada a vocês. As pessoas vão notar Cristo Jesus através da sua vida. Às vezes, nós temos que ouvir, não falar. Muito cuidado com isso, é errado, não faça isso. Ouça. Desenvolva um relacionamento, dê confiança para a pessoa. Mostre a verdade, não fale que ela está errada. O Espírito Santo de Deus vai fazer essa obra de revelar a ele a vida regressa, sei que ele vive. Às vezes nós pecamos porque nós queremos fazer a tarefa do Espírito Santo, de convencer a pessoa do pecado. É errado cultuar a imagem, é errado fazer isso, é errado fazer aquilo. Deixa, o Espírito Santo de Deus vai falar. Pregue o Evangelho, pregue Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus vai retirar, sabe, aquela... Não sei se alguém aqui já fez cirurgia de catarata, o irmão Walter já. Ele sabe o que eu estou falando. Aquela massa branca que atrapalha a pessoa de enxergar o caminho da verdade, quem vai retirar isso é o Espírito Santo de Deus. Não somos nós. O único médico que pode fazer essa cirurgia de limpar a visão do ímpio é o Espírito Santo de Deus, não somos nós. Para nós refletirmos, então concluirmos, como tem sido o seu serviço diante do cenário complicado que estamos vivendo? Você tem sido grato? Você tem sentido o triunfo de Deus na sua vida? Você tem sido íntegro diante da presença de Deus? Você é grato apesar do sofrimento? Onde está a sua esperança? Na medicina de encontrar uma vacina para curar a Covid e todas as cepas? Ou a sua esperança está em Cristo Jesus? Na vinda do Messias para levar a sua noiva, para levar a sua igreja amada para habitar a eternidade com Ele. E quanto à pregação do Evangelho, qual a sua postura? Oh, irmãos, hoje pela manhã, quando eu estava estudando para trazer a mensagem para os irmãos, pensa numa palavra que falou muito comigo. Porque nós deixamos muito a desejar. Nós não prestamos, irmãos. Deus, Ele demonstra o amor por nós a todo momento, e nós negamos pregar a sua palavra. Nós negamos. Eu, por exemplo, tenho uma grande facilidade, graças ao Pai, de aqui no meio da igreja falar de Jesus. Mas pensa num homem que tem uma grande dificuldade fora daquela porta de pregar o Evangelho. Eu me escondo como um covarde atrás do meu medo de ser caluniado, de ser chacoteado, das pessoas fazerem deboche da minha cara, de ser envergonhado. E mesmo na soneca que eu tirei à tarde, os irmãos acreditam que eu sonhei com essa mensagem? Então Deus, Ele está nos dando uma sacudida. A igreja que eu quero é diferente da igreja que vocês estão vivendo. Membros, se movam, vocês estão paralisados. Eu estou preparando a volta do Filho e vocês não estão fazendo a obra que eu dei a vocês, que é de levar a minha palavra até os confins da terra. A gratidão, o triunfo e a integridade são sinais de uma espiritualidade saudável e vibrante. Nós somos avivados pelo Espírito de Cristo para servir ao reino de Deus
com essa intensidade, mesmo em meio ao sofrimento. Olhem para a vida dos apóstolos, aqueles que implantaram as igrejas primitivas. Com todas as dificuldades logísticas, com todas as perseguições, em nenhum momento eles se calaram. Eles se permitiram ser cheios do Espírito Santo de Deus para pregar o Evangelho, para plantar igrejas, para resgatar almas para o reino de Deus. Permita que o Espírito Santo de Deus conduza a sua vida. É preciso ter humildade para reconhecer que Deus é o motivo do nosso triunfo. Que eu diminua a cada dia e que o Senhor cresça cada dia mais. Que nós não venhamos achar que conquistamos as coisas pelas nossas mãos. Há de nós se não fosse a misericórdia de Deus. Não teria uma alma viva aqui hoje. Se estamos aqui hoje é porque Deus nos amou, porque Deus tem cuidado de nós, porque Deus nos livrou de todo o mal. Vocês lembram da oração de Jesus? Pai, eles estão nesse mundo, mas eles não são daqui. Eu peço a você, não estou pedindo a você, Pai, que os tire do mundo, mas que os livre de todo o mal. Eu tenho a plena certeza, irmãos, de que Deus ouviu a oração do seu filho. E sabe como que eu tenho essa certeza? Ao olhar para o seu rosto. Se você está aqui hoje, foi porque Deus te livrou de todo mal. No que diz respeito à nossa pregação, somos transparentes e nossas palavras são confirmadas pelas nossas atitudes. Deixe com que aquilo que saia da sua boca tenha créditos por meio da vida que você vive. Não jogue palavras ao vento, mas dê crédito às palavras que saem da sua boca por meio da sua vida, da sua atitude, das suas escolhas, do seu comportamento. Jamais para tornar o Evangelho de Deus nossa fonte de lucro pessoal. Não procure se exaltar por uma pessoa que faça uma bela oração, por uma pessoa que traga um sermão maravilhoso. Não procure se exaltar, não procure tirar vantagem com o Evangelho. E Paulo, ele nos fala isso no final do versículo 17, né? Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivesse fazendo qualquer tipo de negócio. Tenha zelo pela palavra de Deus. Tenha cuidado, amor e tremor pelo serviço a qual Deus te deu na obra salvífica dele, na obra para salvar a humanidade. E por último, irmãos, que nós podemos seguir o exemplo de Paulo, de viver com gratidão, de independentemente das circunstâncias, seja ela favorável ou não, pregar o Evangelho, viver o Evangelho, de não deixar com que os nossos problemas sejam maior que a graça que nos foi dada através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém?